Boa noite a todos, Amanda, Suzana, todos que vão entrando, sejam bem-vindos. Essa é mais uma live do projeto de extensão do PPG-SA, Programa de Pós-Graduação em Sistemas Agroindustriais, aqui do CCTA, Centro de Ciência e Tecnologia Agroalimentar, da UFCG, do campus de Pombal. Seja bem-vindo, Elber. Boa noite a todos que vão entrando. Hoje temos a nossa convidada mestre, Cibele Garrido Oliveira. A Cibele vai falar sobre a sua dissertação, o estudo que ela realizou no programa do mestrado na modalidade profissional, Lembrando inicialmente a todos que esse mestrado ele tem duas modalidades, a modalidade acadêmica e a modalidade profissional. E na modalidade acadêmica está aberta as inscrições, do processo seletivo. Então, você tem interesse, as inscrições iniciam hoje e vai até o dia 14 de agosto. Então, sejam bem-vindos. E desde já convido todos para a live amanhã com a coordenadora. Então, vocês podem tirar todas as suas dúvidas acerca do edital amanhã às 7 horas da noite. Então, hoje nós vamos tratar sobre o tema da Cibele, que é sustentabilidade e economia solidária nas associações Riacho Grande e Cruz da Teresa, no município de Coremas, Paraíba. A Cibele, ela é licenciada em História pela UFCG, especialista em Educação de Jovens e Adultos com ênfase em Economia Solidária no semiárido paraibano, mestra em Sistemas Agroindustriais no PPG-SA, modalidade profissional, foi bolsista do programa PIBIC CNPq UFCG, participou do projeto Políticas Públicas de Educação e Relações de Poder em Assentamentos Rurais. A Cibele atualmente é professora da Educação Básica de História do Instituto Educacional Branca de Neves Coremas, na Paraíba, e do Colégio e Curso Santa Rita de Cássia, também no município de Coremas, Paraíba. Desde já, eu vou adicionar a Cibele, e agradeço ao orientador da Cibele, o professor Patrício Borges Maracajá, e a co-orientadora doutora Aline Carla de Medeiros, pelo consentimento da Cibele participar da nossa live. Já adicionei a Cibele, só o tempo dela. Cibele, te adicionei, é o tempo de você aceitar. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Cibele? Seja bem-vinda. Tudo bem. Obrigada. De nada. Bem, é um prazer enorme compartilhar esse momento com vocês, certo? Espero que realmente eu contribua, como da mesma forma seja uma troca de conhecimento, esse debate que a gente vai travar aqui, porque é um assunto de grande importância, a gente falar sobre sustentabilidade, sobre economia solidária, certo? Então, agradeço desde já a professora Micarla pelo convite. Agradeço também aos meus professores, professor Patrício Maracajá e professora Aline, a todos os meus colegas que eu compartilhei alguns momentos em relação a esse período que eu vivenciei com eles no mestrado, como também a Normando, que sem Normando realmente é o queridinho dos alunos, porque ele contribui bastante com a gente quando chega aí, realmente é um verdadeiro acolhedor, a gente se sente em casa dentro da UFCG. Então eu gostaria de agradecer muito pelo convite, porque está sendo um privilégio compartilhar esse momento com a universidade e com todos vocês que de início vão procurar desenvolver a pesquisa, algo que é de tão importância para o nosso país, para a nossa realidade. A gente que agradece, Cibele, e eu agradeço desde já por ter aceito o convite. Então, só mais uma vez agradecendo a presença de todos, e façam suas perguntas, já vão anotando as perguntas de vocês para a Cibele aí nos comentários, que ela vai respondendo no decorrer da fala dela. E Cibele, inicialmente como surgiu o interesse pelo programa PPG-SA e pelo tema da tua pesquisa? Veja bem, professora Micarla, eu comecei trabalhando com uma especialização, certo? Eu fazia uma especialização em Cajazeirinhas, como você ressaltou aí,
Essa especialização ela era voltada justamente à economia solidária, educação de jovens e adultos e economia solidária, com ênfase no semiárido paraibano, certo? Aí o que aconteceu? Eu tive como orientadora a professora Aline. Até então, a professora Aline, ela aceitou, na época ela estava no doutorado, com um tempo muito corrido, mas mesmo assim teve uma boa ação e agradeço a ela, sou muito grata a ela por ter me oferecido essa oportunidade. Ela me orientou no meu trabalho e me levou para o professor Patrício. Até então, eu desejava realizar outro projeto, certo? Eu tinha em mente outro projeto, porque como na minha graduação eu tinha trabalhado em assentamentos rurais, tinha vivenciado esse pouco da importância da reforma agrária, da luta no campo, da agricultura familiar, então eu desejava preparar um material que abrisse espaço, certo, para enquadrar esses sujeitos na história. Então, esse foi o meu primeiro momento em relação ao projeto que eu procurei desenvolver. Porém, quando eu me encontrei com o professor Patrício, ele me sugeriu para que eu desenvolvesse um trabalho voltado para a sustentabilidade. E até então, me explicou que seria que nós iríamos utilizar um tipo de pesquisa mais direcionada a uma pesquisa quantitativa. E nesse momento, eu tinha uma experiência mais voltada a uma pesquisa qualitativa. Então, professor, eu conversando com ele, eu disse, professor, é um desafio muito grande, entendeu? E ao mesmo tempo, muito proveitoso, porque nós da área de humanas, nós trabalhamos bastante, certo? Com abordagem qualitativa. E esse tipo de abordagem, a gente visa muito a questão da subjetividade, da construção de textos narrativos, seja falado ou seja escrito. E, consequentemente, era algo novo para mim. É tanto que foi um dos maiores desafios que eu vivenciei em relação à pesquisa. E daí ele disse, olha, você irá trabalhar com uma pesquisa quantitativa, você irá utilizar dados estatísticos na sua abordagem e você vai avaliar o nível de sustentabilidade. Eu já trabalhei com essa metodologia, alguns dos meus alunos já trabalharam em outras comunidades. E o que você acha? Então, eu comecei a analisar, estudei sobre a determinada temática e me interessei. E a partir daquele momento eu procurei desenvolver, eu comecei desenvolvendo justamente, avaliando o nível de sustentabilidade da primeira comunidade, que foi a comunidade Riacho Grande. E quando eu ingressei no mestrado profissional, eu cheguei para o professor Patrício e outros professores falaram, você vai continuar com o seu trabalho ou você tem outro trabalho que lhe interesse? E eu gostei muito da temática, gostei muito dos resultados obtidos e da importância que isso teria para o meu município. E eu continuei e fiz esse trabalho voltado, associando tanto a comunidade Riacho Grande, analisando o nível de sustentabilidade da comunidade Riacho Grande, como também o nível de sustentabilidade da comunidade Cruz da Teresa, no município de Coremas. Certo? Então, veja bem, se falar sobre sustentabilidade, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente tem que pensar no seguinte, no respeito ao meio ambiente, a gente tem que pensar na valorização do sujeito, a gente tem que pensar no desenvolvimento econômico, essa economia voltada a respeitar o nosso meio, porque sustentabilidade, pessoal, não se remete a uma única dimensão. Ela está ligada a várias dimensões. Nascimento, por exemplo, ele cita que a sustentabilidade ela deve ser entendida como uma dimensão econômica, como uma dimensão ambiental e como uma dimensão social. Quer dizer que analisar a sustentabilidade, ela repassa várias dimensões. Nós não podemos analisar e ver os princípios da sustentabilidade de forma isolada. Então, de imediato foi isso. Então, nesse caso, eu trabalhei os princípios da sustentabilidade, como também eu busquei analisar se os princípios da economia solidária, certo, poderiam ser inseridos dentro da sustentabilidade. Então, o que é que a economia solidária ela busca? A economia solidária ela está completamente relacionada com a sustentabilidade, pois a economia solidária ela preza pela justiça social, ela preza pela valorização do meio ambiente, ela preza pelo incentivo de tecnologias e da agricultura voltada à sustentabilidade, ela prega pelo cooperativismo, ela prega por uma relação de trabalho coletivo, certo?
Então, eu procurei associar no meu trabalho sustentabilidade e economia solidária. Quais foram, nesse caso, o que foi que eu utilizei para analisar esse nível de sustentabilidade dentro dessas associações? Eu trabalhei com indicadores de sustentabilidade, porque esses indicadores, eles nos fornecem, pessoal, dimensões exatas sobre o que precisa ser melhorado em cada área. Por exemplo, quais foram os indicadores analisados? Os indicadores voltados. O indicador ele pode contribuir numa análise do social, o indicador ele pode contribuir numa análise ambiental, ele pode contribuir numa análise econômica. Então, pessoal, a partir do momento que eu analisei todas essas ferramentas, esses estudos voltados à sustentabilidade, à economia solidária e a importância desses indicadores para eu alcançar, certo? O índice de sustentabilidade. Quando eu analisei esses estudos, quando eu fiz esse levantamento teórico, foi que eu parti nesse caso, para a minha pesquisa. Então, vejamos bem. Qual o objetivo geral da minha pesquisa? Eu avaliei o nível de sustentabilidade e as práticas de economia solidária em duas associações, certo? Quais foram essas associações? A Associação Riacho Grande, que fica na zona rural, e a Associação Cruz da Teresa, que fica na zona urbana. Veja bem, como objetivos específicos, eu procurei analisar o seguinte: examinar se existia práticas do associativismo presente nas associações. Procurei também avaliar o nível de sustentabilidade. Procurei investigar se as práticas da agricultura familiar respeitavam a sustentabilidade, os princípios da sustentabilidade, como também eu investiguei os indicadores que determinam o índice de sustentabilidade, que são o índice de qualidade de vida, o índice ambiental e o índice de capital social. Então, seria interessante que vocês prestassem atenção no seguinte: o que foi avaliado no que diz respeito ao índice de qualidade de vida? O índice de qualidade de vida foi avaliado as questões da educação, se a comunidade possui uma educação de qualidade, foi avaliado a questão da saúde, foi avaliado a questão da habitação, foi avaliado a questão dos bens duráveis, quer dizer que tudo isso determinaria o índice de qualidade de vida. No que diz respeito à avaliação do índice de capital social, nós trabalhamos voltados ao princípio do associativismo. Porque o associativismo, gente, ele é importantíssimo, certo? Ele é importantíssimo para a valorização do coletivo. Porque contribui nesse processo emancipatório e, com certeza, nas tomadas de decisões que permeiam a associação. Então, no índice de capital social, foi avaliado se aquelas pessoas que compõem a associação, se essas pessoas, consequentemente, elas participam das reuniões, se, consequentemente, as decisões elas são tomadas em conjunto, como faz parte do associativismo, esses associados eles contribuem diretamente com a associação, se essa arrecadação ela é revertida dentro da comunidade, quer dizer que tudo isso foi avaliado dentro do índice de capital social. No que diz respeito ao índice ambiental, foi perguntado aos determinados produtores de que forma é que eles lidam com as práticas desenvolvidas no campo, nas suas atividades voltadas ao campo, nas suas atividades voltadas à agricultura. Então, de que forma é que eles conservam o solo, se eles utilizam alguma prática biológica, alguma prática química, ou nenhum tipo de prática, se eles respeitam o solo, se eles respeitam a vegetação nativa, de que forma é que eles utilizam o controle fitossanitário, que é a preservação da vegetação. Então, tudo isso foi analisado. E em cada indicador desse, pessoal, foi atribuída uma determinada pontuação. E no final, essa pontuação, ela iria determinar o índice de sustentabilidade. Por exemplo, foi avaliado o índice de qualidade de vida, o índice de capital social, o índice ambiental. E a partir dessa análise, dessa pontuação que foi determinada para eles três, certo? Nós iríamos chegar ao índice de sustentabilidade. E de acordo com a metodologia trabalhada, que foi a metodologia do professor Souza e do professor Borges, dos estudiosos Borges e Souza,
O que foi que aconteceu? Esse índice de sustentabilidade, essa metodologia, ela era determinada da seguinte forma. Se essa pontuação ela ficasse de 0 a 0,4, o nível de sustentabilidade ele deveria ser considerado um nível de sustentabilidade baixo. De 0,5 a 0,7, o nível de sustentabilidade seria um nível de sustentabilidade médio. E de 0,8 acima, quer dizer que quanto mais próximo de 1 ou mais elevado, o nível de sustentabilidade ele seria bom, ele seria excelente, certo? Então, esses foram os indicadores avaliados no meu trabalho. Consequentemente, quais foram, como eu falei, isso aí foram os métodos, certo? Avaliei a partir dos indicadores. No que diz respeito, eu trabalhei com entrevistas, certo? E questionários semi-estruturados. Busquei entrevistar 30 produtores rurais, tanto da área rural quanto da área urbana, das duas comunidades, e também as lideranças dessas comunidades. No que diz respeito a essas entrevistas, esse questionário, ele continha tanto perguntas objetivas como também perguntas subjetivas, porque eu busquei enquadrar uma pesquisa e fazer uma abordagem tanto qualitativa como quantitativa, certo? Na construção de narrativas. Então, eu procurei trabalhar dessa forma. Então, diante disso, o que foi analisado. Então, foi percebido o seguinte: a comunidade, pessoal, a comunidade Riacho Grande, no que diz respeito ao índice de qualidade de vida, eu agora estou partindo para os resultados da pesquisa, certo? No que diz respeito ao índice de qualidade de vida da comunidade Riacho Grande, foi constatado nessa comunidade que o índice de qualidade de vida dela, ela fica na zona rural, essa comunidade, ela fica na zona rural. O nível de qualidade de vida dela, da comunidade, é um nível de qualidade de vida médio, certo? Em compensação, o índice de qualidade de vida da comunidade Cruz da Teresa é um nível de qualidade de vida elevado. Quer dizer que a qualidade de vida da comunidade, das pessoas que convivem na comunidade Cruz da Teresa e que fica na zona urbana, comparou um índice elevado. Quer dizer que é ótima a qualidade de vida das pessoas que fazem parte da comunidade Cruz da Teresa. No que diz respeito ao índice de capital social, aquele que preza pela participação, certo? Dos associados nas comunidades, e dentro, seguindo os princípios do associativismo, o nível do índice de capital social foi um nível médio, certo? Das duas comunidades, tanto o da comunidade Cruz da Teresa, como também o da comunidade Riacho Grande. No que diz respeito ao índice ambiental, lamentavelmente, nas duas comunidades, o índice ambiental, que é aquela que é realizada, que vai analisar a conservação do solo, que irá respeitar os modelos voltados a proteger as matas nativas, de fazer práticas de sustentabilidade, valorizando essa questão e respeitando, como eu posso colocar aqui, e respeitando essas práticas e preservação da vegetação. Então, foi constatado que o índice ambiental das duas comunidades possui um nível ambiental bastante baixo, tanto o da comunidade Cruz da Teresa, como também o da comunidade Riacho Grande. E, consequentemente, as duas comunidades, elas demonstraram, certo, não conhecer a economia solidária. Nunca nenhum dos associados tinha ouvido falar em economia solidária, tanto as lideranças como os associados. Então, vejamos bem, no que diz respeito ao índice de sustentabilidade, pegando agora de forma geral, avaliando de forma geral, a partir da análise dos indicadores, ficou determinado o seguinte, da pesquisa, o que foi constatado na pesquisa, que o índice de sustentabilidade da comunidade Riacho Grande possui um índice baixo. A partir do momento que foi avaliado aqueles 3 indicadores, constatou que o índice de sustentabilidade da comunidade Riacho Grande possui um índice baixo, enquanto que a comunidade Cruz da Teresa possui um índice de sustentabilidade médio. Cibele, o que foi que determinou?
O Everton, só esclareça novamente. O Everton está perguntando quantas comunidades foi realizada. Fala para ele Quantas já. comunidades? Em É o quantas? Everton, né? O Everton. Everton. Foram avaliadas duas comunidades. A comunidade Riacho Grande, essa comunidade, ela fica na zona rural, e a comunidade Cruz da Teresa, essa comunidade, ela fica na zona urbana, certo? Então, Pronto. veja bem, voltando aqui para a questão do resultado final, no que diz respeito ao índice de sustentabilidade. O índice de sustentabilidade, pessoal, no que diz respeito à comunidade, a comunidade Riacho Grande, ficou constatado o índice de sustentabilidade baixo. E no que diz respeito ao índice de sustentabilidade da comunidade Cruz da Teresa, ficou constatado o índice de sustentabilidade médio. Certo? E em relação às práticas voltadas à economia solidária, se os associados conheciam a filosofia da economia solidária, em todas as, no caso das duas comunidades e entre todos os produtores, eles desconheciam essa prática da economia solidária. Veja bem, isso nos serve para a gente poder perceber que o mundo rural e o mundo urbano, eles não são homogêneos, certo? Nós estamos repletos de uma diversidade enorme. Quer dizer que o campo, as práticas da agricultura desenvolvidas, seja no campo ou seja na cidade, elas são práticas, certo, de um grupo heterogêneo, onde nem todos, pessoal, possuem linhas de créditos, têm acesso a determinados financiamentos, têm acesso a determinadas tecnologias. Muitos não recebem incentivo dos nossos representantes, certo? Então, é preciso pensar o campo, pensar a agricultura sustentável, principalmente voltada para o campo e para a cidade, de uma forma sensível. É necessário que os nossos representantes, eles desenvolvam políticas públicas eficientes, pois um dos maiores desafios desses agricultores é justamente lidar com o quê? Lidar com o êxodo rural, lidar com a questão da reforma agrária, porque na historicidade do nosso país, nós fazemos parte de um país no qual existe uma concentração de terra enorme, certo? Nós fazemos parte de um país onde a desigualdade social é enorme. Pensar em sustentabilidade é pensar em justiça social, é pensar em respeito ao meio ambiente. Quer dizer que na medida que a gente se esquiva desses problemas, consequentemente nós estamos tirando esses problemas da nossa realidade, da nossa vivência. Isso é uma responsabilidade de todos. Então, professora Micarla, esse seu trabalho que você vem desenvolvendo enquanto mostrar a responsabilidade da extensão, certo, dentro da universidade, a Constituição, a nossa Constituição, ela deixa claro, muito claro, no seu artigo 207, onde diz o seguinte, que é indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. Quer dizer que nós, enquanto estudantes, porque quem estuda, eu acredito que não para nunca. Nós, enquanto estudantes, ou não deva parar, né? Nós, enquanto estudantes, nós devemos assumir essa responsabilidade de cumprir o nosso papel enquanto estudante, pagando as disciplinas de forma correta, vendo e percebendo a importância da pesquisa dentro da sociedade, de que forma essa pesquisa ela pode contribuir, porque se nós analisarmos, gente, a nossa pesquisa vem sendo atacada. A nossa universidade vem sendo atacada, onde 90% do conhecimento produzido dentro do nosso país é consequência da pesquisa científica. E essa pesquisa ela está completamente ligada às universidades públicas. Então, de que forma é que nós, enquanto pesquisadores, vocês, enquanto futuros pesquisadores, certo, assumem essa responsabilidade? Porque nós estamos em meio a uma pandemia, certo? Onde essa pandemia ela está associada ao meio ambiente, certo? É consequência também de um desgaste, de uma alteração no meio ambiente. A nossa realidade no que diz respeito ao nosso país, nós, lamentavelmente, a nossa Amazônia vem sofrendo com a desburocratização no que diz respeito ao processo de fiscalização. Quer dizer, nós estamos vendo aí, foi constatado recentemente, nós podemos analisar que foi constatado recentemente no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
que 28% de desmatamento na Amazônia se comparado ao ano passado, quer dizer que isso é um desastre ambiental. Quer dizer, cadê as políticas de fiscalização que respeitam o meio ambiente? Então, se pensar em pesquisa, é necessário entender qual a responsabilidade que a pesquisa tem para a sociedade. Se pensar em extensão, é entender que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação deixa determinado que a educação superior tem que, por responsabilidade, fazer um acordo entre a universidade e a comunidade. Quer dizer que isso, professora Ana Carla, que você está desenvolvendo, é uma tarefa de grande importância. É um elo de ligação da responsabilidade que a universidade tem que ter. Não é pelo fato de nós termos acesso, eu como tive, a um mestrado, vocês como terão acesso a um mestrado, que simplesmente se resuma a eu ter um título. É necessário que o meu trabalho ele tenha um comprometimento com a sociedade. É necessário que eu leve essa responsabilidade para a sociedade. Então, de que forma esse meu trabalho, sustentabilidade e economia solidária, pode contribuir com o desempenho do meu local, dos agricultores dessa comunidade? De que forma os agentes, os nossos representantes políticos, eles podem desenvolver um projeto voltado que vise a qualidade de vida desse agricultor? Porque se nós observarmos, muitos de nós não damos importância à agricultura familiar. Mas 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas, segundo a FAO, é fruto da agricultura familiar. 80% do que é produzido no mundo é fruto da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela emprega 3 vezes mais do que uma agricultura não familiar. Quer dizer que a agricultura familiar, ela preza pelo desenvolvimento sustentável. Quer dizer que cadê o incentivo de técnicas suficientes que respeitem o meio ambiente? De uma tecnologia social e de baixo custo que contribua com o agricultor, com o pequeno agricultor. Cibele, só enfatizando que você, bem pertinente isso que você coloca, porque as pessoas veem muito a questão do PIB, do quantitativo em relação ao agronegócio, né? A questão do desenvolvimento do país, mas não vê a importância e a segurança da agricultura familiar, que é o que tem mais relevância na nossa saúde. E assim, se fosse dado todo o investimento, todo o apoio na agricultura familiar, assim como é dado no agronegócio, por exemplo, teríamos um desempenho, uma participação no PIB também de forma quase igualitária. Mas... Foi bom você ressaltar essa questão do PIB. 35% do nosso PIB vem da agricultura familiar. Quer dizer que a agricultura familiar ela contribui 35% do produto interno bruto do nosso país. E com Quer dizer que isso não é um número pequeno e de forma sustentável, certo? Apesar que precisa de alguns desafios, claro, a serem vencidos, até porque nós estamos relatando, olha a importância da educação, do reconhecimento do espaço. Na minha pesquisa foi constatado o seguinte, que lamentavelmente, quando analisamos a questão educacional dos produtores rurais e dos filhos desses produtores, ainda, certo? É pouco o incentivo à educação nessas áreas. Quer dizer que, além de ser dever do Estado, dever dos nossos representantes assumir uma educação voltada para a representatividade desse povo, certo? Ainda nós temos essa tarefa, como também é preciso se ter uma educação que valorize esse espaço, que dê valor à identidade desse povo, que esse povo entenda qual é a sua responsabilidade nesse espaço. Quer dizer que são eles fatores que contribuem para os desafios que esses produtores rurais eles estão enfrentando, certo? Mais alguma pergunta? Vamos dar atenção aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Tem alguns comentários, espera aí que eu vou ler aqui alguns comentários. Quando você fala da extensão, a Juliana fala assim que falta de conhecimento e de incentivo voltado para a área urbana. Quando você fala, aliás, do campo e rural, né? A gente tem que pensar mesmo que não pode fazer essa separação de rural e urbano. O urbano depende do rural, né? O urbano depende... Então, veja bem, com certeza não pode ter essa separação. Foi analisado, mas para a gente perceber o seguinte, que o campo ainda, ele sofre mais, mas a responsabilidade do Estado vai mais além do que tudo. A responsabilidade que o Estado tem que ter é uma responsabilidade no rural, é uma responsabilidade no urbano.
Gente, eu faço parte de uma cidade, não sei se vocês conhecem o município de Coremas, mas eu faço parte de uma cidade que possui um dos maiores potenciais hídricos do Brasil. A minha cidade possui um dos maiores açudes da Paraíba. Então, veja bem, vocês têm noção do que é a gente comprar verdura de fora? Vocês têm noção do que é a agricultura familiar ser pouco incentivada? E quantos projetos do Estado não estão sendo desenvolvidos para que merendas escolares sejam compradas dos agricultores familiares? E cadê o incentivo? O meu município possui uma cooperativa. Os princípios que foi analisado do associativismo, pessoal, o associativismo que foi analisado aqui, os princípios deixam muito a desejar. Quer dizer que as associações, na maioria das vezes, existem só no papel. Exato. Cibele, eu estava vendo Entendeu? que a Paraíba tem um plano estadual de economia solidária. E no Brasil, as 2017, regiões... né? Foi Isso, 2017 que foi aprovado. e no Brasil, a região Nordeste e Sul se destacam para a economia solidária, né? Apesar de que, assim, ainda é recente, né, no país, nosso país, essa economia, mas, assim, que é uma É uma forma alternativa. mas que É uma está no alternativa. papel, mas que parece na realidade ainda está um trabalho formiguinha, né? Ainda falta um impulso, falta um investimento, falta, eu acho que conhecimento da própria sociedade, da universidade com a sociedade para incentivar essa participação. Muitos se apropriam dessa lógica da economia solidária, certo? E muitas cooperativas, elas estão sendo fundadas, mas elas não seguem os princípios da economia solidária. Quer dizer que se tornam mais um empreendedorismo empresarial, certo? Então, quer dizer que é uma nova discussão que se vem, quer dizer que é uma economia viável, que preza pela sustentabilidade. Porém, o que é que se está acontecendo? É muito fácil, a gente fala sobre corrupção, mas nós não se enquadramos, a gente não se reconhece enquanto seres corruptos. Quer dizer que a economia solidária, uma economia que ela procura melhorar a qualidade de vida do sujeito, a qualidade de vida do ambiente, mas na maioria das vezes essa economia solidária que vem se instalando faz pouco tempo no nosso país, a maioria dessas pessoas que estão desenvolvendo cooperativas trabalham mais as cooperativas voltadas, fazendo dessas cooperativas um tipo de empreendedorismo empresarial, onde não respeita a autogestão, onde não respeita a distribuição da riqueza, certo? Então, são esses fatores que contribuem diretamente para que a economia solidária ela não se consolide realmente e tenha legitimidade como se deve. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Aí a Juliana comenta em relação principalmente às universidades de extensão, dimensão do conhecimento, disseminação, conhecimento só na universidade não serve de nada. Aí o Everton, parabéns, Cibele, sua pesquisa é de grande importância para a sociedade. Conhecimento, Kenner, eu não sei o nome. Isso, Kenner Rogers, conhecimento fora da grade universitária, chegar às pessoas é o que importa. Sem agricultura familiar não existe comida, fato, Juliana. Pois é, quando a questão agrária... Isso, a engenheira... Juliana é uma engenheira florestal. Ah, que bom. Pois é, a questão agrária é de todos, né? É do rural, é do urbano, porque qualquer problema na alimentação... E essa lógica, e a lógica capitalista, essa lógica que nós fazemos parte, que preza pelo interesse neoliberal, que preza pelo interesse do agronegócio, eles não estão preocupados com a rotatividade de culturas. Eles não estão preocupados com o desenvolvimento interno. Eles buscam o externo. Eles querem saber do lucro. Eles querem saber de um tipo de agricultura que atenda ao interesse do capital. Eles não querem saber do tipo de agricultura que respeita o meio ambiente, que respeita práticas de sustentabilidade. É uma valorização do verdadeiro agronegócio. É verdade. Os princípios são totalmente diferentes, né? É o oposto à economia solidária para o agronegócio. O Kenel coloca mais uma vez, há uma marcha pela agroecologia anualmente, organizada no Dia da Mulher pelo Sindicato das Mulheres de lá. É um belo exemplo. É lá em Coremas, que ele falou?
Isso? Não, é porque existe, faz parte desse movimento, entendeu? A luta pela Do sustentabilidade. próprio. A Marcha da Mulher é o movimento geral, de forma geral, que Ah, tá. luta e que preza pela questão da sustentabilidade. Eu entendi que quando ele disse de lá, eu estava entendendo que ele estava se referindo ao município. Aí ele colocou aqui, ó, em Remígio. O município está aqui abaixo, ele colocou. Ai, deixa eu ver se tem mais. Ah, tá bom, Kenyon, em Remígio, eu vi agora. Não tem mais pergunta. Tu pode falar mais. Kenyon Rogers, que inclusive, Kenyon, ele é um grande estudioso do nosso município, vem desenvolvendo belos trabalhos, certo? Voltado ao mundo cineasta, certo? Então, ele trabalha com questões sociais, é bem ativista nesse meio. Então, obrigada pela sua participação, Kenyon, na nossa live. Que bom. Obrigada, Kenyon, também, e a todos que estão participando. Tinha outra pergunta aqui, deixa eu responder, que eu respondi, mas não é. Alguém perguntou, o F. Jorge, perguntou se a gente ia falar sobre. Vocês podem falar sobre a seleção do mestrado 2020.1 profissional? Não, Jorge. E já aconteceu, né? A seleção. Qualquer dúvida, você entra em contato por e-mail com a coordenação, certo? Amanhã que nós vamos falar, vai ter uma live mais com a seleção do mestrado acadêmico, tá bom? Ô, Júlia, Cibele, desculpa, já misturei. Perdão, tua dissertação como produto, já que foi na modalidade profissional, gerou o quê? Como uma cartilha, gerou o quê? Um artigo? Qual o produto? Olha, tanto ela gerou um artigo, certo? Só que esse artigo está prestes a ser publicado, como também uma cartilha. E essa cartilha, eu procurei aperfeiçoá-la com uma linguagem, certo? Mais clara, para que ela pudesse atender e chegar àquele ambiente que eu acho que é necessário, onde será distribuído. Por exemplo, ela será distribuída nas associações, onde foi desenvolvido o meu trabalho, porque, veja bem, quando a gente desenvolve a pesquisa, é necessário que a gente tenha a sensibilidade de entender que a gente está mais para aprender do que para ensinar. Certo? Então, foi um encantamento, certo? Eu gostei muito de ter desenvolvido esse projeto, porque realmente os agricultores contribuíram bastante com esse trabalho. Eu aprendi muito, eu aprendi com eles, certo? Não, eu não desenvolvi, eu não, pode ter certeza que eu aprendi mais. Eu aprendi mais com eles do que levei. Então, eu acredito que é uma responsabilidade minha levar esse material, explicar esse material e levar a importância desse material para dentro das comunidades, certo? Não só para as duas associações, como também essa cartilha. Ela será distribuída para todas as escolas, sejam elas municipais ou da rede particular do nosso município. Será levada também essa cartilha para o sindicato rural do nosso município, certo? E para que o secretário da Agricultura tenha acesso a esse material. Porque é necessário eles entenderem os impasses que norteiam a agricultura familiar. É interessante eles saberem a responsabilidade que eles devem assumir no que diz respeito ao incentivo da agricultura familiar do nosso município. Porque se falar em sustentabilidade, está se falando em qualidade de vida, está se falando em desenvolvimento econômico, está se falando em respeito ambiental, certo? Então é necessário que eles saibam disso. E que eles entendam essa lógica e que procurem resolver a problemática. Porque isso daí não depende apenas da universidade, isso não depende apenas de nós, professores, e de nós, pesquisadores. A nossa responsabilidade é analisar o problema, levar, questionar, procurar soluções, só que é um conjunto, é um trabalho coletivo. Então esse trabalho, com certeza, e é dever, isso não é um favor, isso é um dever que eles têm que assumir, certo? Então eu realmente espero que sirva de um grande incentivo para que vejam a agricultura familiar como uma alternativa muito viável para o desenvolvimento ainda maior do nosso município. Júlia, tem alguns comentários. Vamos ver aqui. O Everton colocou: já quero ter acesso a essa cartilha. E eu mandei o Everton, eu mandei o link para a professora Micarla,
Eu tô ansiosa para ver, não deu para ver, que tu mandasse quase agora eu há mandei, pouco, né? Eu realmente foi em cima. Eu mandei em cima. Só que depois, professora, já que você tem um acesso deles ou dos alunos em uma de qualquer das suas disciplinas, seja no profissional ou no acadêmico, você pode liberar esse link, Ótimo, certo? Fica o ótimo, material aí de obrigada. acesso. Se algum de vocês se interessarem pelo projeto e trabalhar com sustentabilidade, pode me procurar também, que eu estou prestes a ajudar. Da mesma forma que um dia eu recebi ajuda, eu estou prestes a ajudar. Bacana, Cibele. A Juliana colocou mais uma vez, às vezes esses incentivos não chegam até a sociedade por barreiras colocadas pelas partes públicas. Exatamente, isso que a gente veio debatendo até agora, né? A negligência e a falta de responsabilidade que o setor público, que os nossos representantes deixam a desejar. Eu gostaria muito que a Câmara de Vereadores do meu município tivesse participado dessa live. Verdade. Eu gostaria muito que as maiores lideranças políticas do nosso município estivessem participando dessa live. Mas veja bem, se não foi, se não teve essa oportunidade deles, aliás, a oportunidade teve, porém não participaram. Mas isso será levado para a comunidade. E ficará salva. No momento que essa pandemia no momento que essa pandemia passar, é uma responsabilidade minha que eu terei de apresentar esse trabalho para toda a comunidade. Uhum. E isso eu irei assumir. Sim, Júlia. Cibele. Perdão. Professor, eu entendo, são muitos alunos. Então. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O Everton, como cientista agrário, sinto muita falta desse tipo de material, é verdade. A gente sente falta e é muito importante para as escolas, para a comunidade. Pode ficar Exato. Quem foi que falou, professora? O Everton. O Everton. Professor Patrício, como ele trabalha bastante, ele trabalhou bastante. Não só, esse não é só o meu primeiro trabalho dentro do CCTA, certo? Dentro da UFCG Campus Pombal, que vem analisando os níveis de sustentabilidade dessas associações, não. Tem outros trabalhos que vocês podem constatar e podem analisar, certo? E comparar até determinados dados. Por exemplo, nesse meu trabalho, eu cheguei a comparar os níveis de sustentabilidade com outras associações. Inclusive, eu comparei com a associação da de Pombal, eu comparei com outra associação do Rio Grande do Norte, certo? Então, é necessário que quem deseje trabalhar voltado a essa linha, então que procurem essas dissertações, certo? Porque com certeza a universidade vai disponibilizar. Procure professor Patrício, Normando, e vocês irão encontrar. Claro que deixa muito a desejar. Nós precisamos de mais materiais, certo? Mas de início, vocês terão, certo, uma contribuição nesse sentido. Pode procurar que vocês irão encontrar algumas coisas. Cibele, o Kenel colocou assim: Cibele, as pessoas de Coremas deveriam estar vendo mesmo. Inclusive, se puderem, deixe salvo. Kenel, vai ficar salvo no Instagram, no PPGSA, e vai ficar salvo também na página do YouTube. Então, depois vocês podem compartilhar o vídeo, né, nas redes sociais de vocês, porque assim tem mais alcance para todos, né, do município e outros municípios, todos terem acesso ao contato da Cibele. O Kenel colocou mais uma vez: a agroecologia deveria estar em todas as escolas. A agricultura familiar é a base de tudo. A gente pode entrar em colapso a qualquer momento, caso haja uma paralisação ou acontecimento inesperado. Tipo a greve dos caminhoneiros. Tragédias naturais. É verdade, não precisa a gente, como o teu município importa frutas, né? Você falou de outro município. Nós compramos frutas e verduras. Exato, não tem necessidade, nem necessidade não também do Brasil comprar uma fruta lá de outro país, se a gente pode produzir aqui, né? Exatamente. E veja bem, outra coisa, nós fazemos parte de um município que nós não pagamos água. Quer dizer que a água é um dos maiores bens que a humanidade possui, certo? Consequentemente, ela, em outros países, ela já está escassa.
E nós fazemos parte de uma área que nós não pagamos algo que teria tudo para poder ajudar ainda mais no lucro se a agricultura familiar fosse incentivada. E não. E sabe qual é a necessidade, professora Micaela, que eu vou repetir, que inclusive eu coloquei com você, que eu acredito que uma coisa que o nosso município precisa também é a universidade presente. A universidade precisa estar dentro do nosso município. É importantíssimo que a comunidade saiba qual a importância da pesquisa, qual a importância da extensão e qual a importância do ensino. Quer dizer que é preciso se ter essa pesquisa aqui dentro do nosso município. A universidade, ela produz conhecimento. Cibele, e importante também, por exemplo, nós temos o campus aqui em Pombal, né, o FCG, com curso até de mestrado como o nosso, e assim, é uma forma de a universidade chegar mais na comunidade e incentivar os jovens a fixar no campo, a conhecer melhor tecnologias para desenvolver, começar a trabalhar com seus familiares, né, fazer agroindústrias, pequenas agroindústrias, e fixar, estudar e trabalhar também, colocar em prática esse conhecimento para a gente desenvolver a região. Não precisa ele sair daqui para ir para a região sul e sudeste, chegar lá, passar necessidade, né? Porque e mais agora nesse contexto de pandemia, que está nesse contexto político, né? Nesse desgoverno, que a situação não está boa no nosso país, então a gente tem que pensar mesmo mecanismos, alternativas de desenvolver a nossa região aqui no interior. Professora, aí eu vou trazer outra problemática. Eu não sei nem como é que está a questão do tempo, mas veja bem, eu vou trazer outra... Falta ainda... são 7h48, temos até 7h58 minutos. Tem tempo ainda. Ótimo. Tem tempo. Então, veja bem, a gente falando sobre todos esses desafios que tanto o nosso país como algumas localidades precisam vencer, eu fico me questionando o seguinte: vai ser elaborada uma agenda 2030, certo? Onde essa agenda, ela traz os verdadeiros objetivos da sustentabilidade. Os ODS, já foi elaborado, na verdade, viu? Com certeza foi aprovado. Só que um dos objetivos vem falando sobre o quê? Erradicar a pobreza. Será que diante da realidade que nós estamos, o nosso país, ele tem mecanismo suficiente, ele desenvolve políticas públicas suficientes para a gente erradicar a pobreza daqui para 2030, na situação que nós estamos? Pois é. Já está aumentando, né? Essa problemática que se tem no que diz respeito ao agronegócio, porque a maioria das políticas públicas é voltada para o agronegócio. Será que vão incentivar realmente daqui para 2030 a verdadeira essência do que diz respeito à agricultura sustentável? Será que realmente vão respeitar a vida na terra e a vida na água? Pois é. Nós estamos vivendo um verdadeiro desmonte da educação. Graças a Deus que o Fundeb foi aprovado, só que ainda está faltando passar, né, pelo Senado, mas vai dar certo. Tomara que dê certo. Então vejamos bem, se Deus quiser. A gente fica avaliando outra coisa. A nossa educação, porque preza por uma educação de qualidade. Isso. Então, como é que se você preza por uma educação de qualidade, onde você diminui bolsas do CAPES, onde você não incentiva a pesquisa, onde você não incentiva aquele estudante que, para se manter na universidade... Eu fui residente universitária. Eu sei o que é precisar de residência na universidade. Eu sei o que é precisar estudar para poder passar por uma seleção para adquirir uma bolsa de PIBIC. Porque são vários alunos competindo, onde se o Estado, ele realmente, se fosse um Estado comprometido com a educação, as bolsas deveriam ser em larga escala. Porque pesquisa é produção de conhecimento. Exato, Cidana. Mais alguma pergunta? Eu falo muito, né, professor? Não, fica à vontade, tá ótimo. Ninguém tá reclamando, não. Eu também não estou reclamando, não. Tô deixando você bem à vontade. Não, só elogios, confirmações, isso mesmo, a Juliana colocou. Não, nem sonho. A questão de como vamos conseguir, né? Quando você estava falando, como vamos conseguir acabar a fome, né? Cuidar da terra, se a gente está vendo tudo o contrário, né?
do sistema está Exatamente. indo todo o contrário em relação às políticas ambientais e na prática, né? As ações que vêm sendo feitas atualmente, né? Sem fiscalização, nossas, nossas florestas sendo desmatadas, tá bem complicado. As Mas, comunidades indígenas sendo desprovidas de seus direitos, sim, sim, em exato, plena exato. pandemia. Perdendo seus territórios, né, Exatamente. para as grandes corporações. E assim, né, eu sempre falo, quando eu pontuo isso, eu sempre falo, eu não sou contra o sistema capitalista, eu não sou contra as grandes corporações. Eu sou contra essa exclusão, né, de comunidades que têm Contra a seus lógica territórios. excludente. Exato, eu sou contra essa lógica excludente, porque é E veja possível. bem, a economia solidária, ela é uma economia voltada para a convivência com o sistema capitalista. Uhum, Ela convive com o sistema capitalista. Ela é uma alternativa, certo? Que vem apontando como uma alternativa viável justamente para tentar amenizar esses conflitos impostos pelo sistema capitalista. Não é exato, acabar com o sistema capitalista, mas é exato. simplesmente conviver com o sistema capitalista. Conviver de forma que emancipe esses sujeitos e que busque o desenvolvimento. Porque, assim, crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento econômico. Para uma nação Exato. alcançar o desenvolvimento econômico, é necessário que exista um desenvolvimento do meio ambiente, é necessário que exista o desenvolvimento do sujeito e o desenvolvimento da economia. Não tem como a gente falar em sustentabilidade, a gente questionar quais são os princípios que norteiam a sustentabilidade, se, consequentemente, nós não apoiamos os princípios da sustentabilidade. Se nós votamos contra aqueles projetos que não viabilizam a sustentabilidade. Exato. É muito complicado isso. As pessoas não têm. Eu acho que falta, parece que falta. Eu não sei se é falta de um entendimento ou acham que a Terra tem suporte para essa exploração, para esse descuido com o planeta, com os seres vivos, com as pessoas, né? Porque há um grande desprezo também com as pessoas, que essa desigualdade social que a gente vê, as pessoas não Exatamente. têm uma Nós moradia fazemos parte de um digna. país mais desiguais do mundo. Sim. Então, eu acho A que. concentração de renda no nosso país é enorme. A Exatamente. desigualdade social no nosso país é enorme. E quais são as políticas que são desenvolvidas para poder amenizar esse conflito da desigualdade social que norteia a nossa realidade? As pessoas Então não é têm. preciso trazer esse discurso à tona, é preciso trazer esse questionamento. Exato. As pessoas muitas vezes não compreendem a importância de uma política pública, né? Que a gente só, Exatamente. toda a sociedade ela funciona com base em políticas públicas, porque se tem um problema, como que a gente vai resolver esse problema? Como que os órgãos vão Professora, já resolver? imaginou nós brasileiros, um país tão desigual, se não fosse o SUS em plena pandemia? É isso, já imaginou? Já imaginou? As pessoas muitas vezes, eu digo aqui no meu município mesmo, as pessoas não têm às vezes não têm dinheiro para ir, por exemplo, pagar o transporte para ir na cidade maior, vizinha, fazer um exame que não tem aqui na cidade, um raio-x, por exemplo, então tem que ir para a cidade vizinha, não tem dinheiro às vezes para pagar o transporte. Imagina o dinheiro do exame, né? Aí nessa Pois hora a é. gente vê a importância do sistema de saúde que a E gente a tem que importância do lutar para Estado. isso. E eu ainda Eu fico coloco, Sibeli, eu ainda coloco a importância dos movimentos sociais, da luta de sociais. classe, da luta dos trabalhadores, porque quem que vai garantir esses direitos se não a gente não levar em conta essas lutas, que são elas que conseguem alguma coisa para a gente, né? Esses benefícios, né? Através de Exatamente, lutas, exatamente. lutas Aqueles que estão históricas. à margem, aqueles que estão à margem da sociedade, é justamente eles que, no processo histórico, que foram desprovidos de seus direitos, são eles que buscam para que esses direitos eles sejam legitimados na nossa sociedade. Exato. Eu fico imaginando como é que um estudante de uma escola pública, como é que um universitário, sabendo a importância principalmente da universidade pública, fica sabendo desse tipo de realidade e simplesmente apoia determinados projetos que vão ao encontro à privatização da educação. Exato.
Eu não consigo compreender, não entra na minha Eu não cabeça. consigo compreender. Eu queria entender isso. Então, esse tipo de discussão, ele deve ser levado para a universidade, ele deve ser levado para a sociedade, ele deve ter uma interação. E tudo isso está completamente ligado à sustentabilidade. Porque eu estou falando que eu desejo qualidade de vida, eu estou falando que eu quero que os meus direitos constitucionais eles sejam legitimados. Exato. Não só os meus, mas de toda a comunidade, porque é um dever do Estado assumir com essa responsabilidade. E nós, enquanto pesquisadores, devemos assumir essa responsabilidade. Nós devemos trabalhar com essas narrativas, nós devemos trabalhar com pesquisa, seja ela qualitativa, quantitativa, mas que simplesmente esse debate ele chegue na sociedade. Exatamente. Certo? E acima de qualquer coisa, que nós tenhamos também a sensibilidade e sapiência. Porque o conhecimento, ele não só é produzido através da objetividade. O conhecimento, ele não só é construído de forma pragmática. O conhecimento, ele é produzido através também do saber. Então, é preciso que a gente valorize o saber. Na medida que você vai a campo, que você pesquisa a campo, que você se depara, nesse caso, com determinados agricultores, ou com comunidades quilombolas, ou com comunidades indígenas, ou com comunidades de trabalhadores, ou com qualquer grupo marginalizado da sociedade, vocês devem ter a capacidade de entender que o saber que eles possuem, a identidade que eles trazem, deve contribuir diretamente na construção do conhecimento científico. Tem até uma obra que eu acho muito interessante, que todo estudante universitário e pesquisador deveria se ler, que é Entre a Ciência e a Sapiência, de Rubem Alves. Eu conhecia, mas acho que eu não cheguei a ler, eu acho. Quer dizer que Rubem Alves, ele traz justamente esse questionamento, mostrando o seguinte, a ciência ela é importantíssima, o conhecimento científico é importantíssimo, mas o pesquisador, e essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, o conhecimento, ele, além de buscar a objetividade, certo? O conhecimento científico, ele deve filtrar aquilo que a sapiência pode contribuir, aquilo que o saber popular ele pode contribuir. Justamente, eu gostaria de concluir a minha fala, certo? Mostrando o seguinte, que é importante que vocês, enquanto futuros pesquisadores, certo, realmente assumam o compromisso com a pesquisa. Porque a pesquisa ela é de grande importância para o meio social. E que essa pesquisa ela seja debatida com toda a comunidade. E que vocês aproveitem, vocês façam essa ligação e assumam a responsabilidade com as disciplinas. Porque a prática ela só se torna boa quando o aluno ele é dedicado naquilo que faz. Então, é preciso que o aluno ele assuma essa responsabilidade com o ensino, é preciso que ele assuma a responsabilidade com a pesquisa, não simplesmente busquem um determinado título, busquem um determinado diploma, assumam a responsabilidade da universidade, assumam a responsabilidade enquanto pesquisadores e de que forma vocês podem contribuir com o meio social. Porque se a universidade pública ela investe em nós, é porque ela precisa de resultado social. Então, a pesquisa ela tem que dar uma resposta à sociedade. Então, e essa resposta à sociedade é a extensão. É justamente a contribuição da pesquisa e da extensão. Então, e que tenham a sensibilidade de onde vocês forem desenvolver a pesquisa, independente da área que vocês irão atuar, mas que saibam, acima de qualquer coisa, e tenham a sensibilidade daquilo que está estudando. Que não perca, que não desvalorize o saber, que filtre desse saber o que será necessário para a construção desse conhecimento científico. Certo? Então, obrigada, professor Micarla. Meu Ivan acabou de entrar. Eu gostaria de agradecer a meu Ivan, certo? Que foi meu colega de mestrado também, que apresentou, falou sobre o meu trabalho para você, professora Micarla, que foi uma oportunidade. Eu gosto de participar, eu adoro a vida na universidade, eu amo a universidade, certo? Realmente, obrigada aí, amigo Neurivan, obrigada, professora Micarla. Eu que agradeço, Sibeli, e agradeço a Neurivan também por ter feito essa ponte de ligação entre você, senão não teria conhecido de repente o seu trabalho, né? Assim como tantos outros trabalhos
super relevante assim para a nossa realidade atual, para a nossa sociedade, né, que tem muito a contribuir e que você seja uma protagonista, né, nessa economia solidária que realmente funcione junto à agricultura familiar no teu município, em Coremas, né, que provoque essas associações cooperativas a colocar em prática realmente os princípios, né, os princípios reais da economia solidária, né? E como você bem colocou, você colocou muito bem a questão da sustentabilidade, os princípios da economia solidária, a questão da sensibilidade, de trabalhar com os agricultores, por exemplo. Eu trabalhei com comunidades rurais, então foi como teve acho que foi a Juliana colocou assim, né, que foi na outra live, perdi o comentário, que é bem diferente realmente, Juliana, a gente quando vai para a comunidade rural, a gente mais aprende, como a Cibele colocou, do que a gente ensina. A gente não vai, a gente aprende mais. A gente faz um diálogo entre esse conhecimento, né? E não existe só a gente tem que saber que não existe só um tipo de conhecimento, que não é muita gente acha que só existe o conhecimento científico. Não, existe diversas formas de conhecimentos, de saberes, e todos têm que que devem ser valorizados, devem ser respeitados. Exato, todos devem ser. Nós devemos ter essa sensibilidade, quer dizer que é uma responsabilidade nossa, certo? Exatamente. E é uma responsabilidade que nós, pesquisadores, porque muitas vezes é o tipo da coisa, esse conhecimento, muitas vezes a gente trabalha com uma linguagem onde não tem, onde o agricultor não tem acesso, onde a comunidade não tem acesso. Quer dizer que tudo isso tem que ser repensado. Nós devemos levar esse conhecimento de forma que realmente esse conhecimento ele seja absorvido dentro da sociedade. Que realmente, quando a gente vai a campo, a gente aprende mais até mesmo do que ensina. Eu mesmo, várias práticas que eles desenvolviam dentro dos assentamentos, a gente lá conhecendo um pouco, fui lá conhecendo um pouco da agricultura familiar, vivenciando aquela realidade, como é a forma de trabalho, o dia a dia desses homens e dessas mulheres, de enfrentamento, certo? A esses desafios, quer dizer que é uma satisfação enorme. É algo muito gratificante. Demais. E é uma coisa... E veja bem, é uma atividade que eles vêm desenvolvendo, desculpa novamente, que eu acho que já vai encerrar. É uma atividade tem mais tempo. Que contribui diretamente com a sustentabilidade. Como é que nós fazemos parte, a gente observa a questão da sustentabilidade e pensa, nós fazemos parte de um país que é uma das áreas, um país que o florestamento é um dos maiores do mundo, só perto para a Rússia. Em consequência disso, também é um dos países que mais desmatam. Então, como é que a gente pensa em sustentabilidade sabendo que a floresta ela é responsável por purificação da água, ela é responsável por purificação do ar e, consequentemente, a gente destrui o nosso meio? Como é que se fala em sustentabilidade se o sujeito ele não sofre esse processo de emancipação? Se o agricultor familiar ele é desvalorizado pelo Estado? Quer dizer que é necessário pensar, é necessário trazer essa discussão não só para o município de Coremas, mas a nível nacional e internacional. Porque, afinal de contas, não é fraco não, viu, gente? É 80% a agricultura familiar contribuindo com a agricultura voltada em todo o mundo. Então, é uma grande coisa e de um trabalho excelente. Então, mais incentivos e que a pesquisa de vocês elas tragam resultados positivos para a sociedade, certo? Boa sorte. Quem desejar trabalhar com essa temática pode me procurar. Professora Micarla teve acesso aí à cartilha. Essa minha cartilha aqui ainda vai ser distribuída. Inclusive, você, professora, além dos meus orientadores, você foi a primeira pessoa que teve acesso. Que bom. Obrigada. E agora os alunos podem distribuir, não tem problema nenhum. Tá certo? bom, Cibele. E obrigada pelo convite. Muito obrigada. Mais uma vez eu agradeço e convido a todos vocês que estão aqui na live, quem ainda não fez mestrado e tem interesse em fazer o mestrado acadêmico, se tiverem dúvidas acerca do edital, participem da nossa live amanhã, será com a coordenadora doutora Alfredina, coordenadora do mestrado acadêmico, então sintam-se todos convidados para a gente tirar todas as dúvidas, né? E obrigada, Cibele. Obrigada a vocês que participaram da live, fazendo perguntas, interagindo.
Obrigada a todos que participaram, certo? Que dedicaram esse tempo a uma temática tão importante para o nosso meio. Agradeço bastante a participação de todos. Obrigada, Cibele. Boa noite. Boa noite, obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.